Bonne à toi. Acabou agora. Paris Saint-Germain 1, Mônaco 3. E é aquilo, né, cara? Lembra que eu falei lá no primeiro pré-jogo? Lá no pré-jogo? O que eu falei lá no pré-jogo? Se você não assistiu, eu recomendo que você volte lá no pré-jogo e assista antes de vir pra esse vídeo aqui. Mas o que eu falei lá no pré-jogo? Quem assistiu o pré-jogo sabe o que eu falei. Que o Mônaco tava aqui, ó, com a eliminação. Ele estava aqui, ó, tava com os nervos à flor da pele por conta da eliminação na Champions League, justamente pro PSG, e eles viriam com tudo pra cima de nós. Eles não iam querer perder. Agora o PSG acende um alerta, é, um alerta não tão perigoso, mas porque tem o Lens, que é o segundo colocado, que também tá brigando para reassumir a liderança. A diferença de pontos depois dessa derrota baixou significavelmente. Mas antes da gente começar esse pós-jogo, falar como foi, o que aconteceu, o porquê dessa derrota, te convido a se inscrever no canal Um Torcedor Parisiense. Meu nome é Rafael Oliveira Ramos e aqui eu trago vídeo para vocês justamente e adequadamente sobre o Paris Saint-Germain. Aqui você não vai encontrar nenhum tipo de palavrão, palavras fortes, pesadas, nada. Aqui as informações é 100% honestas sobre o PSG e aqui também é debatido futebol, o futebol do PSG, 100% sem clubismo, sem nenhum tipo de clubismo. Aqui você fica informado de tudo o que acontece sobre o Paris Paris Saint-Germain, tá Saint-Germain. certo? Desde já agradeço a sua inscrição. Roda a vinheta, vamos para o jogo. Galera, no começo do jogo, o Paris Saint-Germain até que estava bem. Até que estava bem. Por volta do comecinho ali do primeiro tempo, até que estava bem. O PSG não conseguiu chegar uma vez chutando o gol. O Mônaco, por sua vez, quando chegou uma vez, quase faz. Mas o PSG, quando chegou bem com o Hakimi e também quase faz. Eu nem quis falar a escalação porque o que eu coloquei nos shorts aí, se você não viu, veja, eu pensei que seria aquela escalação, mas na verdade foi uma coisa totalmente diferente. A escalação do jogo, acho que eu consegui tirar um print enquanto o jogo ainda rolava. Eu vou colocar aí pra você na edição, pra você ver como é que foi a escalação, tá certo? Eu peguei pelo menos um print do jogo que passou, foi transmitido pela Cazé TV. Então eu vou colocar pelo menos um printzinho de um campinho pequeno assim da escalação completinha pra você, tá certo? Eu só quero entender o que se passou na cabeça do Zaire Emery. Alguém aí que assistiu o jogo hoje, a gente vai comentar muito sobre esse jogo no Resenha Parisiense de amanhã. Alguém aí consegue entender o que se passou na cabeça do Zaire Emery? O que ele quis fazer? Não tô falando que essa derrota de hoje cai na conta dele. Não, jamais. Mas eu queria tentar entender o que ele fez. O que ele pensou ali na hora. Ele tava com a bola dominada, o Safonov de frente para ele. Se ele tava na fogueira, ele simplesmente podia fazer isso aqui, ó, dar um tapinha pro Safonov. Claramente o Safonov ia abaixar, pegar a bola tranquilamente e voltar a bola para o campo. Para tirar aquele abafa do Mônaco de dentro da área. Não, ele inventa de querer sair driblando, sei lá o que ele quis fazer, não sei qual que foi a ideia. E entrega o gol no pé do Akliush. Quase me fugiu o nome do cara. Akliush. Akliush abre o placar pro Mônaco. Golovin faz o segundo logo no segundo tempo. Eu acho que é esse o nome dele. Ou seja,
Até aí, o PSG, desde o primeiro gol, estava bem, tentando buscar o empate, tentando agredir o Mônaco. Detalhe, o jogo foi no Parque dos Príncipes, a casa do PSG. Nós perdemos para o Mônaco, como eu falei, uma equipe qualificadíssima dentro de casa. Dentro de casa. Assim, não é que é uma derrota inadmissível, mas assim, o PSG sabendo que muito em breve tem o Chelsea pela frente, não pode vacilar do jeito que vacilou hoje. Infelizmente, essa derrota não dá pra gente falar, nossa, que derrota maravilhosa, não. Eu sei que tem dia que a gente ganha, a gente perde, empata, enfim, essas coisas fazem parte do futebol. Mas o PSG, às vésperas de um jogo importantíssimo contra o Chelsea pela Champions League, assim, não é que era obrigação ganhar, mas era o dever de casa do PSG ganhar hoje. Lembra que eu falei no pré-jogo? Não, não foi no pré-jogo, foi no Resenha Parisiense. Lembra que eu falei? O PSG precisava vencer hoje para dar o quê? Confiança. Para aumentar o quê? A confiança. Justamente para o jogo contra o Chelsea. Quem não garante que os jogadores do Chelsea, a maioria deles, como foi falado na Cazé TV, é a pedra no sapato do PSG no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes, se eu não me engano. Foi a sola no sapato do PSG, foi a pedra no sapato do PSG. Quem não garante que os caras não assistiu o jogo, o treinador dos caras não assistiu o jogo, e viu a derrota do PSG hoje? Eu falei no Resenha Parisiense. Se o Paris vencer hoje, dá mais confiança, dá moral pro jogo contra o Chelsea. A gente vai chegar com moral contra o Chelsea. Agora a gente vai com essa derrota pro jogo contra o Chelsea, sabendo que qualquer vacilo pode custar caro, como custou hoje os erros de Zaire Emery e Kang Lee, né? E Kang Lee. Três desvios em jogadores mataram o Safonov. Uma no Zaire, outra no Kang Lee e mais uma que eu não me lembro quem foi, se eu não me engano. Para fazer o terceiro gol. O gol do Balogun. Acho que foi no Nuno Mendes que desviou. Assim, o PSG estava bem, o PSG não jogou mal. Desse Redoué não apareceu, foi muito abaixo. Kvaratskhelia não deu hoje para ele. Barcola, muito pior. Fez um golzinho para diminuir, falar que pelo menos fez, mas abaixo. As melhores oportunidades que o Paris Saint-Germain teve foram pelo lado ali esquerdo. Pelo lado direito, até que tentou uma ou outra, mas a maioria delas foram pelo lado esquerdo. O PSG só rodou a área do Mônaco, mas não tinha um para chutar. E é isso que a gente fala. O futebol, ele não perdoa. Quem não faz gol, quem não chuta, a bola pune. A bola costuma punir. E puniu hoje o PSG. Hoje o PSG foi castigado pelo Mônaco. Para ser mais específico, foi engolido pelo Mônaco. A bola puniu o PSG. O futebol não perdoou o PSG. Que só sondou a área do Mônaco e não fez nada. Não chutou. Tentaram fazer uma tabela entre o Doué, o Merri que fez a besteira lá que veio pra fazer. Chegava no Barcola, no Kvara, mas ninguém chutava. Não tinha um para chutar. E quando chutava, ou ia para fora ou ia parar na mão do goleiro. E o PSG pecou muito nas finalizações.
não podia pecar nas finalizações. Você tá perdendo o jogo de 1-0. Você sabe que você precisa do empate para tentar manter o jogo mais tranquilo, para fazer com que o Mônaco saiba que a gente não estava para brincadeira, que a gente não ia se entregar pro resultado. Aí você fica sonda, 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 sonda e não chuta no gol. Vamos colocar aqui. Se hoje fosse o primeiro jogo contra o Chelsea e a gente perde por esse placar aí, 3-1. Vamos colocar que o jogo é lá na casa dos caras. Como é que a gente ia reverter aqui? Como que ia ficar para reverter aqui? Ia ser difícil, não ia? Então, você tomar 1-0, 2, fica até fácil de reverter, mas 3 já é complicado. Já é 3-0 já é complicado. Eu sei, assim, eu sou São Paulino, eu torço pro PSG e eu já vi o São Paulo tomar de 3 e não conseguir reverter. Exemplo? Palmeiras. Mas aqui a gente tá falando do Paris Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain hoje tava bem até o início do jogo, até o comecinho ali do segundo tempo. Depois que tomou o segundo e o terceiro gol, não jogou mais nada. O PSG foi apático hoje. O PSG pecou hoje. Quando não era pra pecar, pecou feio. Eu falei no Resenha Parisiense. Os caras tá aqui com a eliminação. Tá aqui, ó. Tá revoltado com a eliminação. Falei tanto no Resenha Parisiense quanto falei no pré-jogo. Os caras tá mordido com a eliminação. Os caras tá atacado, eles vão vir pra cima. Eles não gostou de ser eliminado pra nós. A eliminação pra gente na Champions doeu pra eles. A gente vai falar muito sobre esse jogo no Resenha Parisiense. E vocês me desculpem. Eu falei que eu ia fazer o react dos melhores momentos do jogo. Mas você vai reagir o quê? O que você vai reagir? Você vai falar o que desse jogo? Eu vou fazer o react dos melhores momentos desse jogo? Vou. Porque eu não gosto de ficar devendo pra vocês. Mas o que o PSG fez hoje, gente, me desculpa. Me desculpa, pareceu o São Paulo quando faz 1-0 e senta em cima do resultado achando que tá ganho. Isso me lembrou claramente São Paulo e Palmeiras. O São Paulo apático, não querendo jogar bola. Ao contrário do PSG que ainda tentou, né? Que ainda tentou alguma coisa, para não falar que não fez, ainda tentou. Mas não pode. Uma derrota como essa, 3-1, não pode. Dentro de casa ainda é muito pior. Não pode acontecer. Negócio desse não pode acontecer dentro de casa. Nem dentro, nem fora. Porque quanto mais você oscila, como foi o caso hoje, se você continuar oscilando, já era. Quem está em segundo vai vencendo seus jogos, vai vencendo partidas, vai acumulando pontos e a desvantagem e a vantagem vai ficando menor, 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 até o momento em que quem está em segundo ganha o próximo jogo, peite, passa na tabela. E aí para você reassumir a liderança fica difícil. Então o PSG não podia vacilar hoje. Podia conquistar mais 3 pontos. Nós estamos em primeiro com 57. A gente podia ir a, se não me engano, uma boa pontuação na tabela. Mas os pontos que a gente perdeu hoje pro Mônaco, não pode perder. Os pontos que a gente perdeu hoje para essa equipe do Mônaco, que é uma grande equipe, não pode perder. Infelizmente não pode perder. O que aconteceu hoje contra o Chelsea não pode acontecer. Essa desatentação, jogadores desatentos, dando espaço, dando brecha para os jogadores do Mônaco, pro Balogun, pro Akliouche, pro um outro que me fugiu o nome agora, para todos os jogadores do Mônaco, não pode acontecer. Contra o Chelsea não pode acontecer.
Eu cravo aqui. Se o PSG entrar desse jeito que entrou hoje contra o Chelsea, vai perder os dois jogos e vai ser eliminado. Eu sei que é duro a gente falar a real, mas a real tem que ser dita. A verdade nasceu para ser dita. Se o PSG jogar esse futebol que jogou hoje contra o Mônaco, apresentar esse mesmo futebol contra o Chelsea, digam, é a eliminação na certa. Jogadores desviando bola, tentando fazer coisa precipitadamente, chuveirinho na área. Deu pra ver claramente o desespero dos jogadores do PSG nos minutos finais. E não pode acontecer. Na hora do desespero é um bumba meu boi, o time não manteve a paciência. Quis cadenciar o jogo o tempo todo, toca pra lá, toca pra cá, toca pra lá, toca pra cá, tabela de lá, letra pra cá, letra pra lá. Nada de gol. E nada de gol. Ou seja, PSG hoje não jogou nada. No que no começo do primeiro tempo, até o início do segundo estava bem, com 1-0, até sair o segundo gol, o time foi apático. Tomou o segundo, terceiro gol, morreu. O PSG ainda tentou alguma coisa. Tentou fazer pelo menos um 3-2 para ver se buscava um empate, mas dava para perceber claramente que eles estavam desesperados. Eles sentiram o gol. O PSG não manteve mais a calma que manteve no primeiro tempo. Não conseguiu mais fazer tabela. Os caras do PSG pegavam a bola, vamos dar um exemplo aqui. O Dembélé, que entrou no segundo tempo, e o próprio Vitinha, que entrou no lugar de não sei quem, pegava na bola, chegava 3-4 do Mônaco ali, paulada. O Doué é a mesma coisa, pegava a bola, só queria saber de drible, drible pra lá, drible pra cá, drible pra lá, drible pra cá, e não chutava. Dembélé entrou, foi mais do mesmo. Dribla pra lá, dribla pra cá, isola a bola. O Safonov não teve culpa dos gols que tomou. Não tem nem como eu virar pro Safonov e falar: Safonov, a culpa é sua. Porque ele não teve culpa, gente. O Safonov hoje não teve culpa. Se fosse para escolher culpados, seriam Zaire Emery, Kang Lee e Nuno Mendes. Por mais que tenha corrido tentado, os três foram gols que desviaram. O Zaire que fez a besteira que não era para fazer, o Lee que desviou e o Nuno que ergueu o pé, a bola bateu no bico da chuteira e matou o Safonov com o gol do Balogun. E o que eu falei sobre o Balogun? Acho que foi no Resenha Parisiense ou no pré-jogo, que tinha que tomar cuidado com ele. Ele é um cara perigoso, é habilidoso. E o que eu falei sobre o Balogun, ou no Resenha Parisiense, ou no pré-jogo, foi dito e certo. Foi dito, mas ao mesmo tempo foi certo. O Balogun destruiu a defesa do PSG. O Akliush, mano, jantou. Fez de janta os jogadores. O Mônaco hoje saiu satisfeito, porque o PSG foi a janta deles. O Paris Saint-Germain foi a janta deles. Então, gente, vocês me desculpem, mas hoje não dá pra gente tentar achar culpado. Se fosse pra achar, os três estavam na lista: Nuno, Kangli e Zay.
olhei para o Zaire Emery, assim, eu não vi ninguém assustado do PSG. Mas na minha opinião, eu não sei o que passou na cabeça dele. Nota para os jogadores. O único aí que pelo menos tentou correr, por mais culpa que tenha no terceiro gol, Nuno Mendes e Safonov. Porque o resto é zero. 6,5 por conta do desvio do Nuno Mendes. Pro Safonov, para ser bem justo, vou dar uns 6,5 também. Safonov, sempre que pôde, ajudou. No que foi requisitado sempre que podia, ajudou. Mas ele não tem culpa dos gols que tomou. A verdade é essa. Esse foi o pós-jogo de Paris Saint-Germain e Mônaco. Se você gostou, te convido a se inscrever no canal Um Torcedor Parisiense FC. Deixa o seu gostei, comenta aqui embaixo o que você achou do jogo. Qual o seu sentimento pós-derrota. E até o próximo Resenha Parisiense. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Eu sou Rafael Oliveira Ramos. E esse foi o pós-jogo de Paris Saint-Germain 1, Mônaco 3. Mais uma vez me desculpe, mas o que aconteceu hoje não pode acontecer.